Vamos dar continuidade à leitura bíblica, Marcos capítulo 6. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vieram aqui entre nós suas irmãs, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profetas sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Chamou Jesus os 12 e passou a ensiná-los de 2 a 2. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usasse 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos teus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expelias muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta com um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deu um banquete aos seus designários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiserdes que eu te darei. E jurou-lhe: se pedisse mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João
Logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas e que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhe os discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre do pão. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quando tocavam, saíam curados, em nome de Jesus. Amém.